Existe uma ideia que ganhou enorme popularidade quando o filme Quem Somos ao público. O filme mistura narrativa, entrevistas e reflexões sobre física quântica. E é importante fazer uma distinção logo no começo. Muitas das interpretações controversas e não representam consenso científico. Mas existe uma pergunta levantada por aquela obra que continua extremamente interessante. Na física quântica real, quando falamos de observação e medição, Isso não significa, cientificamente, que basta pensar em dinheiro para entregá-la. Mas existe uma ponte muito poderosa entre essa reflexão e a vida prática. Aquilo que você percebe influencia suas decisões. Suas ações repetidas criam hábitos. E seus hábitos, ao longo do tempo, podem transformar completamente os seus resultados. Muito antes de todas essas discussões modernas sobre mente, percepção alcançaram resultados extraordinários. E uma conclusão aparece repetidamente em sua filosofia. Primeiro, alguma coisa muda dentro. Depois, os resultados começam a aparecer fora. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você neste momento. Talvez ainda olhe para sua profissão e não veja a mudança. Talvez sua casa continue igual. Seu trabalho continue igual. Sua rotina continue praticamente igual. E mesmo assim, alguma coisa dentro de você já não é mais a mesma. Começou a sentir desconforto com situações que antes tolerava. Começou a prestar atenção em oportunidades que antes passavam despercebidas. Por que eu estou mudando tanto se aparentemente nada aconteceu? Porque talvez o que está acontecendo seja justamente o começo. Napoleon Hill percebeu que muitas pessoas esperam o sucesso chegar para então, mas a lógica costuma funcionar ao contrário. Você precisa desenvolver determinadas características antes que o resultado apareça. Durante muito tempo, quem passa pela rua não vê casa nenhuma. Vê terra, buraco, concreto, ferro, poeira. Parece que pouca coisa está acontecendo. Mas justamente nesse período está sendo construída a estrutura que sustentará. O sucesso também possui fundações invisíveis. E talvez uma das maiores delas seja a mudança da identidade. Eu quero prosperar. E começar a pensar: que tipo de pessoa preciso me tornar para construir uma vida próspera? Essa segunda pergunta muda tudo, porque tira você da posição de espectador e coloca você na posição de participante. Uma pessoa sem propósito definido pode gastar enorme quantidade de energia. Ela trabalha, corre, resolve problemas, fica cansada, chega ao final do dia exausta, mas não necessariamente se aproxima de algum lugar. Imagine um navio extremamente poderoso, combustível suficiente, tripulação competente, mas ninguém definiu o porto de destino. De que adianta toda aquela potência? A vida de muita gente funciona assim. Existe esforço, mas não existe direção. E uma das primeiras mudanças interiores que antecedem resultados maiores, você já não quer simplesmente ganhar dinheiro. Quer entender para quê? Já não quer simplesmente trabalhar mais. Quer construir alguma coisa. Já não quer apenas sobreviver ao mês. Quer criar liberdade, segurança, possibilidade de escolha. Talvez queira proporcionar uma vida melhor para sua família. Talvez queira viajar. Talvez queira construir seu próprio negócio. Talvez queira deixar de depender de circunstâncias que hoje controlam você. O objetivo específico varia, mas o princípio permanece. Quando existe clareza, sua atenção muda. Sempre estiveram ali. Pense em quando você decide comprar determinado modelo de carro. Antes daquela decisão, você quase não percebia aquele carro nas ruas. Os carros não apareceram magicamente. Sua atenção mudou. E isso acontece também com oportunidades. Quando sua mente não possui direção, uma oportunidade pode passar na sua. Quando você possui um propósito claro, aquela mesma informação pode assumir. Essa é uma das razões pelas quais mudar internamente é tão importante. Mas existe uma segunda mudança, e essa costuma ser dolorosa. Você começa a perceber que algumas das suas próprias crenças estavam. Talvez durante anos você tenha repetido frases como: dinheiro é muito difícil. Quem nasce pobre morre pobre. Rico teve sorte. Eu nunca fui bom com dinheiro.
Isso não é pra gente como eu. Na minha idade já passou. Eu não tenho estudo suficiente. Eu não tenho contatos. Observe uma coisa. Toda crença repetida por muito tempo começa a parecer verdade absoluta. Às vezes, é apenas uma interpretação que foi repetida tantas vezes que deixou. Você pode ter ouvido determinadas ideias dentro de casa, na escola, no trabalho, na comunidade. Pode ter vivido experiências difíceis que reforçaram essas ideias. O problema é que depois de construir o limite, você começa a viver dentro dele. Ele tenta escapar, não consegue. Tenta novamente, não consegue. Até que aprende que é impossível. Quando cresce e se torna muito mais forte, poderia facilmente romper aquela corrente. A prisão deixou de estar na corrente, passou para a mente. Quantas correntes invisíveis carregamos? Napoleon Hill estudou exatamente esse tipo de mecanismo. Ele percebeu que o medo e a indecisão destruíam mais possibilidades do que a... Existem pessoas extremamente inteligentes que permanecem paralisadas, porque... E existem pessoas aparentemente comuns que constroem resultados extraordinários simplesmente porque decidiram caminhar e continuaram. Isso nos leva à terceira mudança interior. Você deixa de esperar sentir certeza absoluta para agir. Muita gente pensa, quando eu perder o medo, eu começo. Mas talvez o caminho seja, eu começo mesmo sentindo algum medo. Significa não permitir que o medo determine todas as suas escolhas. Você provavelmente consegue encontrar isso na própria história. Existem coisas que hoje você faz naturalmente e que um dia pareciam difíceis. Trabalhar, falar com determinadas pessoas, aprender uma habilidade, resolver problemas. Você não nasceu sabendo. Você se tornou capaz através da experiência. Então, por que acreditar que aquilo que ainda não sabe fazer hoje será... Existe uma frase atribuída à filosofia de Hill, que pode ser resumida assim. A parte importante não é interpretar isso como mágica. É compreender o poder de uma ideia quando ela passa a organizar comportamento, a procurar caminhos. Quando acredita que é impossível, procura justificativas. Como? A outra declara. Não dá. Perceba a diferença. Não dá. Encerra a investigação. Como posso fazer? Inicie uma investigação. Talvez você não encontre a resposta hoje, mas permanece procurando. E quem continua procurando, aumenta dramaticamente a chance de encontrar. Suas perguntas melhoram. Você deixa de perguntar, por que nada dá certo para mim? E começa a perguntar, o que posso fazer diferente? Sai de. Por que fulano teve oportunidade e eu não? Para, o que ele fez que eu posso aprender? Sai de. Por que eu não tenho dinheiro? Para, que habilidade posso desenvolver para aumentar minha renda? Percebe? A realidade exterior talvez ainda seja a mesma. E isso é enorme. Imagine duas pessoas perdendo o emprego no mesmo dia. As duas recebem a mesma notícia. As duas sentem medo. As duas possuem contas. Uma pensa, minha vida acabou. A outra pensa, isso é difícil. Mas qual é meu próximo movimento? Nenhuma delas controla tudo o que aconteceu, mas cada uma controla, dentro de certos limites, a resposta que dará. Napoleon Hill dava enorme importância à persistência, porque quase nenhuma transformação importante acontece em linha reta. Quando alguém conta, comecei um negócio e hoje ele vale milhões. A história parece limpa, mas quando você investiga o meio dela, encontra confusão, tentativas, erros, portas fechadas, vergonha, dúvida, dias em que a pessoa pensou em desistir, projetos que fracassaram, dinheiro perdido, críticas, recomeços. O sucesso contado de trás para frente parece inevitável. E talvez você esteja justamente no meio. Esse é um ponto perigoso, porque você ainda não consegue ver o resultado final. E é exatamente aí que muitas pessoas abandonam aquilo que poderia transformar suas vidas. Funciona e persistir em um propósito enquanto você ajusta a estratégia. Às vezes significa procurar outra porta, aprender outra habilidade, mudar a abordagem, ouvir uma crítica válida, reconhecer um erro, recomeçar. O propósito permanece. O método evolui.
Essa flexibilidade é sinal de amadurecimento. E existe outra mudança interior extremamente poderosa. Você começa a trocar necessidade de aprovação por compromisso com seu propósito. Outros enorme poder sobre sua vida. Porque nem todos compreenderão. Alguns vão rir. Outros vão dizer que é impossível. Alguns vão projetar em você os próprios medos. E nem sempre farão isso por maldade. Às vezes, alguém ama você e justamente por isso tenta protegê-lo de qualquer risco. Imagine uma criança aprendendo a andar. Se alguém dissesse, ela caiu. Claramente andar não é para ela. Seria absurdo. Ela cai justamente porque está aprendendo. Por que então tratamos nossos primeiros erros profissionais, financeiros ou... Talvez você não tenha fracassado. Talvez apenas tenha recebido informação. Um negócio que não funcionou ensinou alguma coisa. Uma tentativa que deu errado revelou alguma coisa. Uma decisão ruim mostrou alguma coisa. A pergunta não deveria ser apenas: eu perdi, mas também. O que isso me ensinou que pode evitar uma perda maior no futuro. Essa mentalidade muda completamente sua relação com o erro. E quando sua relação com o erro muda, sua capacidade de experimentar aumenta. Pensamento positivo sem ação pode se transformar em fantasia. Napoleon Hill não ensinava simplesmente a ficar sentado imaginando riqueza. Sua filosofia envolve propósito, planejamento, conhecimento especializado. Portanto, se você quer uma mudança exterior, faça uma pergunta muito prática agora. Não amanhã, não quando tiver dinheiro, não quando tudo estiver perfeito. Hoje, se você quer prosperidade financeira, talvez seja organizar suas contas. Talvez seja eliminar uma dívida. Talvez seja estudar investimentos. Talvez seja aprender vendas. Talvez seja oferecer seu serviço para 10 novos clientes. Talvez seja finalmente começar aquele projeto. Construir patrimônio silenciosamente. Talvez seja estudar 1 hora por dia. A transformação interior precisa ganhar expressão exterior. Caso contrário, continua apenas como intenção. E existe uma ideia que merece ser guardada. Você não precisa mudar sua vida inteira hoje. Precisa mudar a direção. Imagine um avião atravessando milhares de quilômetros. Destino completamente diferente. Na vida também acontece assim. 1 hora desperdiçada por dia parece pequena. Em 1 semana, pouca diferença. Em 5 anos, são vidas diferentes. É por isso que não devemos desprezar pequenas mudanças interiores. Talvez esteja selecionando melhor aquilo que consome. Talvez já não tenha paciência para conversas que só giram em torno de reclamação. Talvez esteja sentindo vontade de organizar sua vida. Talvez esteja percebendo seus próprios hábitos. Talvez esteja pensando mais no futuro. Essas coisas parecem pequenas, mas podem ser sintomas de algo maior. Sua identidade está mudando. E quando a identidade muda, alguns hábitos antigos começam a parecer incompatíveis. Não necessariamente porque a roupa mudou, mas porque você mudou. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase. E existe algo que quase ninguém conta sobre ela. A mudança interior pode trazer solidão temporária. Ainda não construiu totalmente sua nova realidade. É uma espécie de corredor. Você saiu de um quarto, mas ainda não chegou ao próximo. Nesse corredor surgem dúvidas. Será que estou fazendo a coisa certa? Será que deveria voltar? Será que estou sonhando alto demais? É justamente aqui que propósito e fé ganham importância. E quando digo fé, não estou falando de passividade. Fé pode significar caminhar, mesmo quando você ainda não enxerga toda a estrada. Então dê o próximo passo, depois outro, depois outro. A vida raramente revela o mapa inteiro. Talvez a oração que você fez não esteja sendo respondida da maneira que imaginou. Pediu prosperidade e começou a perceber hábitos financeiros que precisa abandonar. Pediu oportunidades e percebeu que precisa se preparar para reconhecê-las. Imagine entregar uma empresa gigantesca para alguém que nunca aprendeu aquilo que deveria ser bênção, poderia rapidamente se transformar em problema. Não como promessa sobrenatural de que todo sofrimento automaticamente produzirá riqueza, para sustentar resultados maiores. Porque conquistar é uma coisa, sustentar é outra. Muita gente quer ganhar mais dinheiro. Pouca gente pergunta:
Estou me tornando capaz de administrar mais dinheiro? Muita gente quer liderar. Pouca gente pergunta: estou me tornando alguém capaz de liderar? Muita gente quer liberdade. Pouca gente pergunta: estou desenvolvendo a disciplina necessária para viver com liberdade? Esse é um paradoxo importante. Quanto maior sua liberdade, maior precisa ser sua capacidade de se governar. Se ninguém manda você trabalhar, você precisa decidir trabalhar. É por isso que disciplina não é inimiga da liberdade. E Napoleon Hill compreendia profundamente a importância da autodisciplina. Coisa e depois perder. Por isso, talvez a mudança que antecede seu próximo nível não seja ganhar mais. Não para compras impulsivas. Não para distrações. Não para pessoas que drenam seu tempo. Não para hábitos que sabotam sua energia. Não para aquela voz interna que sempre inventa uma razão para começar segunda-feira. Existe um momento em que você percebe: ninguém virá viver sua vida por você. Isso pode parecer duro, mas também é libertador, porque significa que existe uma parte da história que ainda está nas suas mãos. Você não controla tudo. Não controla a economia. Não controla decisões políticas. Não controla o comportamento dos outros. Não controla imprevistos. Mas existe um território que precisa ser protegido. Seu foco, seu aprendizado, sua reação, sua persistência, sua capacidade de recomeçar. E quando você começa a concentrar energia nesse território, algo muda e passa a investir mais naquilo que realmente pode transformar. Agora quero propor um exercício muito simples. Pegue papel e caneta. No topo da folha, escreva. Embaixo, escreva 5 características que sua próxima versão precisa desenvolver: disciplina, coragem, organização financeira, persistência, comunicação. Depois, ao lado de cada característica, escreva uma ação. Escreva: durante os próximos 30 dias, vou cumprir 1 hora diária dedicada ao meu. Não escreva apenas organizar minhas finanças. Escreva: hoje vou listar todas as minhas despesas e definir quanto posso guardar mensalmente. Não escreva apenas ter coragem. Escreva: amanhã vou fazer aquela ligação que estou adiando. Transforme características abstratas em comportamentos observáveis, através de evidências. Toda vez que você cumpre uma pequena promessa feita a si mesmo, você produz uma evidência. Quando repete isso, sua confiança aumenta. E confiança baseada em ação é muito mais sólida do que motivação passageira. Motivação desce. Disciplina permanece quando a motivação desaparece. É exatamente nesses dias comuns que destinos extraordinários são construídos. Mas numa terça-feira qualquer, quando ninguém está olhando, quando ninguém aplaude, quando você poderia adiar, e mesmo assim faz. Esse é o trabalho invisível. É a mudança interior que ainda não apareceu na fotografia. Ainda não virou saldo bancário. Ainda não virou empresa. Ainda não virou casa. Ainda não virou reconhecimento. Mas já começou. E talvez seja exatamente por isso que você chegou até este vídeo. Se você percebe que alguma coisa dentro de você está mudando, não tenha pressa. Construa silenciosamente se for necessário. Organize, execute, observe, corrija. Continue, deixe seus resultados falarem quando chegar a hora. Napoleon Hill também destacou o poder de caminhar ao lado de pessoas que compartilham crescimento, conhecimento e propósito. Ele chamou isso de princípio da Mastermind. Ninguém precisa construir tudo sozinho. Trocar ideias com pessoas comprometidas pode acelerar aprendizado e ampliar possibilidades. Prosperidade, desenvolvimento pessoal, fé e transformação. Existe também o acesso e as informações estão no link fixado nos comentários. Mas lembre-se, nenhuma comunidade pode decidir por você. Nenhum vídeo pode agir por você. Nenhum livro pode executar por você. Napoleon Hill pode mostrar princípios. Outras pessoas podem mostrar caminhos. Deus pode ser sua fonte de fé, propósito e direção. Mas existe uma decisão que continua sendo sua. Talvez você esteja esperando um grande sinal exterior, mas talvez o primeiro sinal já tenha acontecido. Você já não pensa exatamente como pensava. Você já não aceita exatamente aquilo que aceitava. Você começou a questionar, começou a buscar, começou a perceber, começou a desejar crescer.
Não despreze isso. Uma árvore gigantesca começa debaixo da terra. A semente rompe primeiro por dentro, cria raízes, procura espaço e somente depois atravessa a superfície. Talvez sua prosperidade também esteja nessa fase, criando raízes. Isso não garante que tudo será fácil. Não significa que basta acreditar. Não significa que cada desejo será realizado exatamente como você imaginou. Quando você muda sua maneira de pensar, decidir e agir de forma consistente, aumenta sua capacidade de produzir resultados diferentes. Essa é a mudança interior que importa. Você começa a assumir responsabilidade sem carregar culpa pelo que não controla. Começa a sonhar sem abandonar o trabalho. Começa a ter fé sem abandonar a ação. E talvez essa seja uma das grandes mensagens que podemos extrair da filosofia. Antes de possuir uma vida diferente, muitas vezes você precisa se tornar não outra pessoa no sentido de abandonar quem você é, mas uma versão mais consciente, mais preparada, mais disciplinada, mais decidida, mais persistente, mais alinhada com aquilo que diz querer. Então, quando este vídeo terminar, não volte imediatamente para a mesma rotina. Envie a mensagem, abra o documento, faça o orçamento, comece o estudo, organize a dívida, escreva o plano, faça a ligação, dê o primeiro passo. Porque uma decisão verdadeira possui uma característica muito simples. E daqui a algum tempo, talvez você olhe para trás e perceba que o momento não foi quando alguém reconheceu você, não foi quando o negócio cresceu, não foi quando finalmente apareceu o resultado. Foi muito antes. Foi naquele período silencioso em que ninguém percebeu nada. Alguma coisa dentro de você havia mudado. Sua forma de pensar mudou. Suas decisões mudaram. Seus hábitos começaram a mudar. Sua relação com o medo mudou. Sua visão sobre dinheiro mudou. Sua visão sobre você mesmo mudou. Então, lentamente, o exterior começou a acompanhar aquilo que você estava construindo por dentro. Por isso, guarde esta frase. Não espere o sucesso exterior para autorizar sua transformação interior. Aquilo que deseja viver. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Minha mudança já começou. Não como uma fórmula mágica, mas como uma decisão. Uma declaração de compromisso com aquilo que você fará a partir de agora. Transformação e talvez ainda não consiga enxergar o significado dela. E se você ainda não faz parte do canal, inscreva-se. Porque aqui continuaremos estudando princípios de Napoleon Hill, prosperidade, mentalidade, propósito, fé e desenvolvimento pessoal. De uma maneira que a ideia é transformar conhecimento em movimento. Porque pensamento abre possibilidades, decisão escolhe uma direção, ação cria experiência, persistência acumula resultados, e resultados repetidos podem transformar uma vida. Talvez aquilo que você está procurando lá fora já tenha começado a nascer dentro de você. Alimente-a com conhecimento, fortaleça-a com disciplina, proteja-a da dúvida excessiva, conduza-a com fé e, acima de tudo, transforme-a em ação. Porque o mundo pode não enxergar ainda, mas você sabe, a mudança já começou.